Doutor. Meu joelho normal, Ai, menino. sem operar, é mais duro que o dele. Ele acabou. Quanto tempo que você operou, Rô? Faz 1 mês e 5 Entendi. dias. Tá vendo, né? Ou seja, quem dança, seus males espanta e a dor também. Doutor, é um prazer tê-lo aqui. Você que já é fixo do programa, né? Figurinha carimbada. Macaco velho. Macaco velho. Doutor José Roberto de Almeida, geriatra, vai responder as nossas dúvidas. Você pode mandar sua dúvida para o doutor para o nosso WhatsApp. Anota o telefone aí, 9993-1366. Ou então você pode ligar no 3315-1390. 3315-1390 é o telefone para você mandar suas dúvidas, que a gente vai tirar suas dúvidas aqui. Você viu que deu uma esfriadinha, esquentou, esfriou, esquentou, nosso organismo não aguenta. Eu já estou gripada. A gente recebeu uma pergunta aqui da Cristina do Centro, que ela falou que ela tem 68 anos, tá? O ano passado ela tomou a vacina da gripe, só que depois ela teve gripe. E ela falou, ai, Sara, eu tô com medo de tomar. É normal você tomar a vacina e depois você ter a gripe? Então vamos lá. Vamos Eu lá. acho que a primeira coisa, não fique com esse medo. Se não tomou, vamos tomar esse ano de novo. Muito acho que bem. É a primeira coisa. Muito bem. E a gente tem que desmistificar algumas coisas Ótimo. em relação à gripe. Uhum. Então a vacina da gripe, ela é específica para gripe, como o próprio nome fala. Ok. Nós vamos separar gripe de resfriado. Resfriado. Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas têm resfriado e chama-se de gripe. Há décadas passadas não tinha diferença, porque a gente colocava tudo num saco e chamava tudo de gripe mesmo, Sim. não tinha problema. Acontece que nós temos hoje uma vacina para gripe, diferente do resfriado. A gripe é um quadro muito mais sério, tá certo? Tá. E pode comprometer, inclusive, a imunidade desse indivíduo, favorecendo a pneumonias associada a isso, e a mortalidade aumenta, principalmente nos pacientes idosos. Perfeito. Então, vamos lá. O governo não é bonzinho, essa vacina tem um preço, e se não fosse recomendável mundialmente, então é uma campanha que existe mundialmente, o governo não estaria dando de graça assim há tanto tempo. Então é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então vamos lá, temos que tomar. Tem que então tomar. essa diferença é importante entre gripe e resfriado. Uma outra coisa que as pessoas têm que entender é que ela tem um período de viragem sorológica, a gente chama, para a gente começar a ter anticorpos. Então, às vezes, eu tomo a vacina hoje, daqui 3, 4 dias eu tenho uma gripe, posso até ter uma gripe e não resfriado, mas isso porque eu já estava incubado e não foi a vacina Não foi a que vacina desencadeou. causadora. Exatamente, não Ai. foi a vacina que desencadeou esse processo. Então, eu já ia ter essa gripe e a vacina que eu tomei não deu nem tempo de me proteger, tá certo? Então, nós precisamos entender isso. E mais uma coisa ainda, muitas vezes eu tomo uma vacina e mesmo assim eu posso ter essa doença, Tá. certo? Ela não é 100% de cobertura. Além do que, o que nós almejamos é uma cobertura muito grande, tá certo? Não é 100%, mas tem uma cobertura muito grande, e muitas vezes o quadro é mais brando, tá certo? Então não é tão intenso quanto seria. Então vai o recado aqui, quem não tomou a vacina, vamos tomar, e todos os anos que tiver a campanha, vamos fazer e vamos desmistificar, que tem até um folclore que o governo quer matar os idosos, o governo quer matar os aposentados. Não. A gente ouve muito essa brincadeira no consultório, mas então não tem nada disso. A vacina é eficaz. Tirou sua dúvida, né? Eu já tomei Bom. esse ano, Esse ano. como um profissional de saúde. Tem que tomar, né? A gente tem que se tomar. proteger. Muito bom. A gente vai falar agora sobre a questão da audição diminuindo. A gente vai atender a Suzete do Jardim Maria Celina. Mas antes de você responder essa pergunta, se é normal a audição diminuir com a idade, sim ou não? Fica aí a sua pergunta, fica aí a resposta. Sem dúvida nenhuma, né? É muito perigoso usar qualquer lente, comprar em qualquer lugar, né? Principalmente a questão solar, aí acho que está protegido e não está. Né? E aproveitando o gancho, né, da pergunta que você tinha me feito da alteração da audição, né, a questão da visão. Então, com a idade, nós passamos a ter um processo chamado presbimiopia, em que a gente começa a ter dificuldade para enxergar para perto. Eu acho que você ainda não está usando esse óculos, mas eu já tive que me render a este óculos a questão de um mês. Eu até comecei Sério, bastante doutor? tarde, com quase 50 anos, eu comecei bastante tarde. Depois dos 40 anos, a gente começa a aumentar bastante essa chance, né, e os idosos vão ter isso. É natural, faz é parte da faz parte idade. do processo natural de envelhecimento. Assim como ter cabelo branco, assim como Cabelo ficar branco eu
eu tenho. Como ficar enrugado. Eu tenho bastante. Assim como Também. ter algumas lentidões, ficar mais lentificado em alguns processos. Também. Tá certo? Então faz um processo normal do envelhecimento. A partir de que idade que a gente começa a envelhecer? A gente começa a envelhecer depois que a gente atinge o pico de adulto jovem, por torno de 25, 30 anos. Né? E essas Tá todo mundo envelhecendo aqui, tá? Tá todo mundo envelhecendo aqui. Graças a Deus. Só tem um jeito de não envelhecer, que é morrer. Então vamos envelhecer. Vamos envelhecer com saúde. Mas vamos envelhecer bem, exatamente. Isso então, acontece com a visão. E como a Suzete perguntou aqui do Jardim Merecelina, com a audição também? Aí, bacana. Então, isso chama presbimiopia, que é essa questão da visão. E tem a presbiacusia, que é uma alteração que acontece com a nossa audição com o envelhecimento. Tá. E essa presbiacusia tem algumas características. Então, por exemplo, se tem um ambiente, tem uma televisão ligada, um rádio ligado, e alguém fala atrás da gente, nós temos uma dificuldade maior para entender. Então, muitas vezes as pessoas falam, meu pai está ficando surdo. E ele chega lá no consultório, eu converso de frente com ele, tranquilo, pausado, e eu não preciso falar alto. Então, isso é um processo de envelhecimento normal. Tá. Né? O timbre da voz de vocês, mulheres, é mais difícil também de entender, tá certo? E palavras com muita consoante. Então, E mulher que fala rápido, né? Então, as três Bem rápido. características básicas dessa Bem presbiacusia é isso, né? Ambientes com barulhos externos, é mais difícil, vozes femininas e palavras com muita consoante. Então, entender uma mulher alemã falando com o rádio ligado é bastante difícil. Já é difícil entender uma mulher falando, né? Ainda mais naqueles períodos e tudo mais, imagina assim, né? Não vou falar nada. Doutora, a gente vai tirar uma outra dúvida que eu quero saber sobre a diabetes mellitus. Né? Essa é a pergunta do Antônio, do Jardim Ana Rosa. O que é diabetes mellitus? A gente ouve falar em diabetes. É a mesma coisa, não é? Então vamos lá, todo mundo que está em casa, que fala que o médico falou que vocês têm diabetes, vocês têm esse diabetes que tem esse sobrenome técnico. Então, tem nome e sobrenome, doença. Tem nome é igual e a gente. Porque existe um outro diabetes, chamado diabetes insípidos, que acontece normalmente em traumatismo craniano, em pacientes graves em UTI, e a gente não vê isso normalmente no consultório. Então, esse diabetes, que todo mundo fala, eu tenho diabetes, não posso comer doce, eu tenho que tomar remédio, eu tenho que tomar insulina muitas vezes, esse é o diabetes mellitus, que é a pergunta. Então, simplesmente é esse diabetes. É só o sobrenome certo? mesmo. Aí ele tem umas classificações, que é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 acontece mais em jovens, adolescentes, que inicialmente já precisam de insulina. O tipo 2 acontece com mais idade, nos pacientes mais obesos um pouco, que aí não precisa tomar insulina inicialmente, se cuidar bem, a muitas gente vezes tem uma não precisa nem de gravidinha insulina. aqui, tem diabetes gestacional Tem também. diabetes gestacional. Tem que se cuidar, certo? dona Laís. Então, tem vários classificações, subgrupos deste diabetes mellitus, mas tudo é diabetes mellitus. Ok, aprendemos então que tem sobrenome, né? Dr. José Roberto de Almeida, Sara Presoto, diabetes mellitus. Prazer. Doutor, obrigada. Foi um prazer recebê-lo, viu? Se você tem dúvida, quer tirar sua dúvida com o nosso médico geriatra, é só você mandar um WhatsApp pra gente, tá bom? Anota o telefone aí. 9993-1366, 9993-1366, ou você pode ligar no telefone do Vitrine, 3315-1390. Obrigada, é um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Tão bom, né, a gente falar disso, saúde. Semana que vem tem mais Dr. José aqui com a gente, tá bom?